Aqui é Heriberto, certo? E você está, né, num canal sobre história e sobre genealogia, certo? Resolvi gravar esse vídeo, estou aqui no meu quarto, né, e para deixar as impressões sobre minha última leitura que eu finalizei na tarde de hoje, dia 21 de junho, né, de 2020, né, que foi a leitura que eu fiz, né, sobre a biografia do nosso primeiro imperador do Brasil, né, o nosso primeiro governante de um Brasil independente, né, Dom Pedro, né, I, né. Esse foi um livro que eu comprei mais ou menos no final do ano passado, de 2019 para esse ano, né. Ou foi em dezembro ou foi em janeiro desse ano, eu não estou bem lembrado da data. E eu resolvi fazer a leitura agora, nesse período agora que a gente está de pandemia, certo? E primeiro eu resolvi falar para vocês sobre as impressões que eu tive sobre a leitura do livro, né? Porque assim, o livro ele é bastante impactante. Eu não sei se é porque eu sou mole por dentro, né? Mas eu chorei em vários momentos, né? Fiquei emocionado em vários momentos, porque é uma biografia, né? O autor, que é o Paulo Resulti, ele fez um trabalho assim de joalheiro, ele fez uma verdadeira joia com esse livro, né? E assim, sobre nosso imperador, né? Nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, eu só conhecia mais os livros que trazia nos livros de história e, por exemplo, no que eu tenho, né, nesse livrozinho que eu comprei na Avon, da historiadora Mary Del Priore, né, que é um livrozinho Histórias Íntimas, Erotismo e Sexualidade na História do Brasil, que eu, inclusive, preciso reler, né, e nesse livrinho, por exemplo, ela traz, na página 60, o título O Imperador Libertino, né? Porque o livro ele fala um pouco sobre o erotismo e sexualidade na história do Brasil. Mas, de certa forma, né, é o que nos é passado, né, tanto, né, nos livros, né, como também nas diversas mídias, né, sobre a natureza, vamos dizer assim, libertina de Dom Pedro I, né. E a leitura que eu fiz dessa obra-prima aqui de Paulo Resulti, né, ele desmistifica, né, um pouco. A gente vê aqui um outro Dom Pedro I, certo? A gente vê aqui um outro Dom Pedro I, um homem preocupado com a educação dos filhos, né? Um homem polêmico, um homem assim, fantástico. É um trabalho assim que deixa a gente até, que me deixou várias vezes emocionado, certo? E assim, o que mais destacou em mim, né, que mais me fez mudar um pouco a visão, né, que eu tinha, né, de Dom Pedro I, né, foi, né, a parte que Resulti faz sobre, né, após a abdicação, né, o que Dom Pedro I, né, vira após a abdicação, né, e na verdade até um pouquinho antes. Por quê? Porque após a morte do pai, né, o rei Dom João VI, aos 59 anos, possivelmente envenenado, né, ele, né, herda a coroa de Portugal. E, né, fica aquele imbróglio, né, os brasileiros temendo, inclusive é algo também muito interessante nesse livro, é o quanto nós brasileiros, né, uma parte dos brasileiros vê chifre em cabeça de cavalo, certo? Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, mas enfim, fica aquela coisa, ele vai voltar a ser rei de Portugal, o Brasil vai ser recolonizado e tal. Aí o que Dom Pedro faz? Ele já, como herdeiro de Portugal, e já recebendo o título de Dom Pedro IV, né? Por quê? Porque ele era Dom Pedro I aqui, mas lá em Portugal ele era Dom Pedro IV,
até porque o avô dele, né, o avô paterno dele, né, o esposo de Dona Maria I, era Dom Pedro III, né, que inclusive era avô e tio da avó, né, Dona Maria I, né, se casou com um irmão de Dom José, o pai dela, né? Acontecia muito esses casamentos consanguíneos na monarquia portuguesa, né? Enfim, então ele, com o título de Dom Pedro IV, ele vai e dá uma constituição de caráter liberal para o governo de Portugal e costura uma aliança com o irmão dele, Dom Miguel, né? Fazendo com que a filha dele, Dona Maria II, Dona Maria da Glória, que era filha dele com a Imperatriz Leopoldina, ficasse como herdeira do trono de Portugal e fazendo o casamento dela com Dom Miguel, seu irmão, que estava no exílio, né, no exílio em Viena, porque Dom Miguel teria tentado dar um golpe em Dom João VI, não conseguiu, foi preso e foi exilado, né? Dom Pedro, ele vai e faz um acordo, né, para colocar a filha como rainha constitucional de Portugal e Dom Miguel como seu marido, né? E nesse meio termo ele costura, né, que Dom Miguel ele teria que vir de Viena para o Rio de Janeiro, né, para junto ao Rio de Janeiro e com Dona Maria II para Portugal, para jurar a Constituição e assim governar. Quem se bota contra isso? Dona Carlota Joaquina, que preferia Dom Miguel, né? Dona Carlota Joaquina, que preferia Dom Miguel. Então ela diz para o filho não vir para o Brasil, porque se ele viesse para o Brasil ele seria morto e tal. Enfim, Dom Miguel vai a Portugal e o que é que ele faz? Ele usurpa o trono de Portugal, né? Ele usurpa o trono de Portugal para si, de forma que Dona Maria II ela não chega nem a pisar em Portugal. Ela volta para o Rio de Janeiro, né? Após esse incidente, após essa usurpação que Dom Miguel faz do trono português. Então, com o acirramento da crise aqui no Brasil e os brasileiros vendo Dom Pedro como um tirano e tal, ele faz o quê? Ele abdica do trono brasileiro em favor de seu único filho varão, que era Dom Pedro II. Né? Então ele abdica do trono brasileiro em favor de seu único filho varão, que era Dom Pedro II, e parte para o exílio, né? Para o exílio com a Imperatriz Dona Amélia, sua segunda esposa, e Dona Maria II para lutar, né, pelo trono de Dona Maria II em Portugal. Certo? E esse homem deixa aqui no Brasil, né, Dom Pedro II, Dona Paula Mariana, Dona Francisca e Dona Januária. Eu não estou falando por ordem de nascimento, porque eu não gravei essa ordem de nascimento. Né? Deixa um filho e 3 filhas, para garantir essa coroa, né, a qualquer um dos filhos. Né? Porque ele temia, se, por exemplo, Deus o livre, Dom Pedro II morresse, teriam alguma das filhas para herdar a coroa. Né? Enfim, o livro é fabuloso e não foi uma escolha fácil deixar os 4 filhos aqui no Brasil. O Paulo Resulta, ele coloca isso muito bem. Então ele vai para a Europa, se estabelece entre a França e a Inglaterra e ele começa, né, a lutar por essa questão dessa coroa da rainha Dona Maria II. Né? Ele é celebrado na França como um rei constitucional, como um imperador constitucional, coisa que ele não era celebrado aqui no Brasil. Né? Então ele é celebrado como um rei, como um imperador constitucional nas ruas da França, né? E passa a ter uma vida de pequeno burguês, né? E coloca, né, que ele tem a preocupação com a questão orçamentária e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele se vê pressionado pelos seus patrícios portugueses, né, que querem, né, que Portugal se veja livre do absolutismo de Dom Miguel. Então, ele vai, certo?
e consegue, com a ajuda de um judeu, fundos, né? Compra umas fragatas, uns navios, arma esses navios lá numa região lá da Inglaterra. Isso todo o Império Britânico, né, fazendo que não estava vendo, né? E ele parte, né, com essa fragata, né, para a ilha dos Açores, né? E lá nos Açores, porque assim, os Açores eram a parte do Império, vou chamar Império, né? Mas na verdade era reino, a parte do reino português que ainda era fiel a Dona Maria II. Então lá ele começa a regimentar os exércitos, as forças, né? E ele consegue, entre exilados portugueses e mercenários, né, que ele contrata, né, graças aos fundos, né, e ele mesmo deposita uma determinada quantia, se eu não me engano, de 25 mil libras esterlinas, uma coisa assim, né, ele consegue montar um exército, né, uma frota e um exército de cerca de 7 mil e poucos homens. Só que o exército português de Dom Miguel, as forças miguelistas, eram de 80 mil soldados, né? Mas aí esse homem ele vai e parte, né, dos Açores e resolve começar, né, vamos dizer assim, a expedição, né, em Portugal pelo Porto. E eles fazem um meio, né, de meter medo nas tropas que faziam a guarnição do Porto, desculpe. Porque, segundo o historiador Paulo Resulti, a guarnição do Porto era feita por 13 mil soldados. Então, como eles, com uma pequena frota, poderiam, vamos dizer assim, conquistar essa cidade? Poderia, mas seria mais dificultoso. Então eles no horizonte, lá longe, eles fazem com que a guarnição do Porto pense que na verdade está vindo uma grande frota invadir Portugal. Então as forças miguelistas, elas fogem e eles, né, tomam a cidade do Porto. Por que eles foram para o Porto? Porque o Porto era quem tinha feito a Revolução, né, Liberal do Porto, em 1820 e pouco, que foi inclusive a revolução que estabeleceu as cortes e que queria que Dom Pedro voltasse ao Brasil. Isso já um pouco relacionado à história do Brasil, né? Mas enfim, eles conseguem, né, o controle da cidade do Porto, né? Só que não conseguem, vamos dizer assim, o apoio dos pequenos camponeses, né, e tal, porque os camponeses eles tinham o apoio a igreja, ela estava muito ligada a Dom Miguel, né, a estrutura feudal ainda era muito forte, né, com Dom Miguel. E o que acontece? Eles resolvem ficar ali no Porto e fazer ali sua guarnição. Então começa-se um cerco à cidade do Porto, que foi um cerco que durou mais de um ano, onde constantemente, diariamente, a cidade do Porto em Portugal era bombardeada. E Dom Pedro, né, que nessa época tinha ficado com o título de Duque de Bragança, né, e estava nessa guerra porque ele queria colocar Dona Maria II, né, como rainha por direito de Portugal, né, e ele, né, como regente português. Então Dom Pedro ele vai para a linha de frente, vai para as trincheiras, todo dia está lá cavando trincheira ao lado dos soldados, né? Enfim, e esse cerco do Porto, que é uma coisa assim que é fantástica, dura cerca de um ano, né? Até que as tropas, né, dos liberais resolvem ter um plano, né, de invadir, né, sair do Porto e invadir Lisboa, né? E eles resolvem, né, que parte do exército vai ficar guardando o Porto, né, parte das tropas vão ficar guardando a cidade do Porto, e 2.600 soldados vão para Lisboa, né? E nessa aventura, né, eles primeiro vão para o Algarve, aí conquistam o Algarve. Depois dessa aventura, eles vão e conseguem conquistar Lisboa. Tem diversas batalhas, as tropas miguelistas elas acabam, né, não conseguindo manter suas posições e eles conseguem, né, prender Dom Miguel, e Dona Maria II consegue, né, tomar posse
né, da coroa portuguesa, né? Dom Pedro é feito, né, regente da rainha, né? Mas isso também é um processo político muito conturbado, né? Existiam aqueles que ficaram insatisfeitos com o tratado de Évora-Monte, né? Que era um tratado que teria dado anistia aos miguelistas, né? E tinha concedido uma pensão ao rei Dom Miguel e tal, né? Mas enfim, ele consegue o título de regente, mas ele estava doente e posteriormente ele acaba falecendo, certo? Agora, todo esse aspecto, toda essa epopeia, né, dele, né, toda essa epopeia dessa alcunha de rei, de imperador constitucional, de rei liberal, Dom Pedro ele era celebrado pelos liberais de sua época, né, segundo aqui o Paulo Resulti, né? O general Lafayette, que era um general francês que lutou ao lado de Napoleão, que lutou pela independência dos Estados Unidos, né? Tinha admiração admirava Dom Pedro, inclusive um neto do general Lafayette vai com Dom Pedro, né, formar essas forças liberais que vão, né, tentar restituir o trono a Dona Maria II, né? Então, essa parte assim da história, né? Lógico, a parte aqui que ele fala do 7 de setembro, né, o processo da independência do Brasil, é muito interessante. Agora, toda essa parte final aqui, sobre esse reconhecimento que Dom Pedro I do Brasil, né, tem em Portugal como o rei soldado, né, como aquele que estava no fronte, né, no cerco do Porto, é algo assim que é fascinante, né, é uma face, né, que a gente não conhece do nosso imperador, né, é uma face que a gente não vê do nosso imperador, né, é um livro assim que eu fiquei apaixonado, né, se Deus quiser, quando Deus me der condição financeira, eu vou poder comprar os demais livros de Paulo Resulti, porque ele tem Mulheres do Brasil, ele tem Leopoldina, ele tem Dom Pedro II, ele tem Titília e o Demonão, que fala das cartas, né, que Dom Pedro trocava com a Marquesa de Santos. Inclusive aqui tem também a história dele com a Marquesa de Santos. Mas o que mais me impressionou nesse livro, né, e o que mais faz com que eu recomende ele, né, é essa faceta, né, de Dom Pedro I, né, como rei constitucional, como liberal convicto. Ele era um liberal convicto. E a gente vê também os chifres em cabeça de cavalo, que aqui no Brasil o povo teimava em ver. Enquanto ele estava nos Açores, né, se preparando com um pouco mais de 7.000 soldados para tentar, numa aventura até maluca, invadir Portugal, guarnecida por 80.000 soldados, no Brasil o povo achava que esse homem poderia pegar, ao invés de ir para Portugal, voltar para o Rio de Janeiro para assumir uma regência de Dom Pedro II, gente. Pelo amor de Deus, é uma coisa assim que não faz, parece assim que inventaram um plano de invasão de Fernando de Noronha, né, de que Dom Pedro com esse exército iria invadir o Brasil, começando por Fernando de Noronha, e que depois desembarcaria no Brasil pelo porto de Aracati, né, que estava controlado por Pinto Madeira, né, que Pinto Madeira, né, tentou invadir o Rio Grande do Norte e foi repelido pelo coronel Agostinho Pinto de Queiroz, lá da Serra de Martins, né, que eu não sou descendente de Agostinho Pinto de Queiroz, sou descendente de uma irmã dele, mas enfim, tem essa história, né? Mas enfim, o povo achava que Dom Pedro, né, rodeado de pessoas que estavam exiladas, né, em Portugal, que tinham sofrido as perseguições de Dom Miguel, ia convencer esse povo lá no Açores, não vamos para Portugal não, vamos para o Brasil, do Brasil depois a gente volta tentando invadir Portugal. Gente, pelo amor de Deus, parece assim aquela história do plano Cohen que os militares inventaram para implantar o golpe militar de 64. A mesma coisa, invasão de Fernando de Noronha, plano Cohen, mesma coisa. Mas enfim, é um livro fantástico, certo? Eu fiquei fascinado pela faceta liberal
de Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal. E é isso. Agora que eu terminei esse, vou começar mais uma leitura e prometo que o próximo vídeo vai ser sobre genealogia, sobre minhas pesquisas e tal, né? Mas eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre, né, esse livro aqui. E Deus me dê condição, trabalho, né, porque eu estou desempregado, para que eu possa poder comprar os demais livros de Paulo Resulti. Obrigado, gente. Se inscreva no canal, deem seu joinha e tchau!